a primeira parte, hein, pessoal? Vamos lá, então? Bom, vamos em frente, então. O próximo texto a ser estudado é a expansão das cidades e a organização social. Bom, vamos fazer uma revisãozinha, então, aqui, ó. Nós vimos, então, que a agricultura e a tecnologia possibilitaram a produção e o armazenamento de alimentos, que transformou a organização social, formando as aldeias. Com o excesso na produção de alimento, surgiu aí o artesanato, pessoas começaram a fazer outras coisas, e essas outras coisas começaram a ser comercializadas. O aumento do comércio possibilitou o surgimento das cidades. Então nós temos aqui primeiro as aldeias cresceram, o comércio fortaleceu e se formaram, das aldeias formaram as cidades. E as cidades elas possuíam exércitos. Esses exércitos começaram a invadir outras cidades. Invadia uma cidade que não tinha um exército, dominava e anexava aquela cidade ao seu território. Então, o que vem a ser a expansão das cidades? A expansão das cidades é quando uma cidade, o exército de uma cidade, que é mais forte, invade outra cidade e anexa aquela cidade ao seu território. Então, vai aumentando as cidades que fazem parte de um determinado território. E essa expansão de cidades fez o surgimento, trouxe o surgimento dos impérios. Então, o império era uma cidade principal com um exército muito forte que ia invadindo outras cidades e ia incorporando esses territórios. E o texto traz aqui para a gente dois exemplos, o Império Egípcio e o Império Babilônico, dois impérios bem grandes. Eu trouxe aqui para vocês de exemplo, esse Império Egípcio, muitas vezes essas histórias do Império Egípcio é contada na Bíblia. Então, para quem já leu a Bíblia, pode encontrar lá histórias sobre o Império Egípcio. Ou também, naquelas novelas da Rede Record, muitas vezes traz lá histórias de como era o Império Egípcio. Outra sugestão que eu trago aqui para vocês conhecer é o filme 300. Não sei quantos de vocês já assistiram. Esse filme 300 conta a invasão do Império Babilônico na região de Esparta. Então ele mostra como era o Império Babilônico, o poderio militar, os guerreiros, as embarcações, os soldados, o tipo de armas que eles utilizavam. Então são duas sugestões aí para vocês conhecer um pouquinho sobre o Império Egípcio, Império Babilônico de uma maneira mais ilustrada. Tudo bem? O texto segue falando que inicialmente era o sacerdote que governava a cidade. Estão lembrados lá na unidade 1, no capítulo 3? Nós falamos lá do sacerdote, ele acumulava o poder religioso e o poder político. Bom, o que aconteceu com a passagem do tempo? Conforme o império foi crescendo, foram sendo anexadas mais cidades ao império, aumentou a complexidade. Ficou mais difícil organizar uma cidade, ficou mais difícil distribuir as tarefas. Então, houve uma separação. O sacerdote começou a cuidar só da parte religiosa, e aí surgiu a figura aqui do rei. O rei era responsável por administrar as cidades, os impérios, o território. Então surge aqui a figura do rei. O rei, logicamente, ligado à figura também do sacerdote. Mas houve aqui uma separação. Antes o sacerdote acumulava o poder político e religioso, e agora nós temos aqui a figura do rei surgindo como o poder político, o poder de governo. Tudo bem? Bom, consequências aí do aumento, da expansão das cidades. Aumento do território. O território vai aumentando. Vão ocorrendo as invasões, os territórios vão aumentando. Aumento da população. Quanto mais cidades são anexadas ao império, maior fica a população. Quanto maior a população,
maior é a necessidade de alimentos. Então é preciso produzir mais alimentos, é necessário plantar mais, comercializar mais. E com isso, o aumento do comércio. Mais pessoas vivendo sobre o império, então o comércio aumentou. E é isso que o texto vem falando. Seguindo então, os impérios, por serem muito grandes, era muito complexo administrar o império. Então foi necessário criar órgãos administrativos e órgãos jurídicos. Com isso, surgiram inúmeras profissões. Era necessário proteger o território, registrar os habitantes, cobrar os impostos, construir prédios, construir casas, construir diques para irrigação, cultivar a terra. Era necessário fazer o comércio e aplicar as leis. Então lembram-se que eu falei no capítulo anterior? Necessidade. A necessidade de fazer tudo isso aqui foi o motor para o surgimento de novas profissões. E o livro vem falando aqui um pouco sobre essas profissões. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade. Agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pintores, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos e muitos outros. Então, pessoal, novamente, a necessidade de organizar, a necessidade da organização social levou ao surgimento de profissões, novas profissões e, consequentemente, o surgimento de novos elementos da cultura material, como nós vimos no capítulo anterior. Novos elementos da cultura, novos tipos de escrita, novos tipos de cálculo, matemática, surgiu a matemática. Tudo isso para atender essas necessidades aqui com o surgimento dos impérios. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Retomando aqui, pessoal. Bom, como nós vimos no capítulo anterior da unidade 1, a invenção da escrita foi um dos fatores que foram considerados como um marco de separação da pré-história para a história. E aqui, nesse tópico, é justamente sobre isso que está falando o texto. Sobre a invenção da escrita. Então vamos lembrar. Olha, teve aqui o aumento do império, a expansão das cidades, com os exércitos invadindo outras cidades, o aumento do império. Gerou o quê? Novas necessidades. Essas novas necessidades geraram o quê? Novas profissões. E essas novas profissões geraram outra necessidade. Olha só. A necessidade de controlar. Controlar a arrecadação dos impostos, como que era organizado toda essa quantidade sempre crescente de pessoas vivendo juntas, que tinham que pagar impostos, e esses impostos geravam dados. Por exemplo, quem pagou o imposto? Quem não pagou o imposto? Quem não precisa pagar o imposto? Quanto havia sido pago? Qual é o tamanho da dívida? Então, essa necessidade de registrar todos esses dados gerou a necessidade de criar a escrita. Os sumérios, então, para facilitar esse trabalho, para registrar todos esses dados aqui, os sumérios inventaram a escrita. O que eles faziam com essa escrita? Emitir decretos, o que pode e o que não pode fazer, definir fronteiras de território. Também era utilizada a escrita nos registros religiosos. Então, para descrever como que era um rito religioso, como era uma cerimônia, quem tinha que fazer o que na cerimônia, quem era a pessoa mais importante na cerimônia. E todas essas escritas, todos esses trabalhos de escrita eram atribuídos aos escribas, que eram as pessoas responsáveis pela escrita.
Tudo bem? Aqui nós temos um quadrinho de argila, onde vocês podem ver aqui desenhos, sistemas de contagem, registros de pagamento de imposto. Esse registro aqui é de 5.000 anos atrás e ela mostra para a gente como que funcionava a escrita, que era utilizada para cobrar os impostos e definir todas essas coisas que eu acabei de mencionar para vocês. Tudo bem?